Bom dia, Sara. Tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, cadê o povo dessa sala? Quanto tempo? Né, professora? Tá difícil. Cada vez diminui mais. Cada vez o quê? Diminui mais a turma. E é, tá certo. Vamos só esperar mais um pouquinho, ver se as meninas chegam e aí a gente inicia, tá? Tá certo. Olá, Joyce, Miriam. Bom dia. Bom dia, bom Tudo bem, dia. meninas? Eita, que animação de vocês. Total, viu? Tô vendo. Olha só, gente. Como eu coloquei lá na mensagem, né? Vocês estão iniciando agora o processo de estágio, né? A gente tem algumas dificuldades com estágio porque a gente não tem um horário exatamente reservado para ele, né? Então, na verdade, a gente não tem tantos encontros, né? Nossos encontros não são frequentes. Na verdade, durante todo o semestre, a gente vai se encontrar 3 vezes só, né? E uma delas vai ser hoje, tá? A gente se encontra hoje, tem mais um encontro ainda daqui para o mês que vem.
E aí depois a gente só se encontra no final do período, né? Então a gente vai, de fato a gente se encontra muito pouco, né? Mas esse encontro é importante para que vocês conheçam, né, como que vai se dar todo o processo de estágio e que vocês consigam ter a autonomia para realizar, de fato, o estágio como ele deve ser realizado, tá? E aí, por isso que a gente marcou, né, quanto antes, melhor, já era para a gente ter iniciado, na verdade, esse estágio. O problema foi que a gente teve algumas questões com a vinculação da disciplina e definição do professor também, né, que ia conduzir. Então, por isso que a gente acabou atrasando um pouco, e aí a gente vai precisar correr atrás do tempo perdido, tá? Mas aí eu queria mostrar para vocês, a gente vai fazer duas partes hoje, tá? Os nossos encontros, né? No caso, esse e o próximo também. Vão ser encontros muito curtos, muito rápidos, né? Rápidos assim, tipo 2 horas e a gente não vai se encontrar mais, né? E aí eu queria dividir o encontro de hoje em duas partes. Uma para a gente apresentar a proposta do estágio para vocês, tá? E a segunda parte que seria para a gente já discutir um pouquinho sobre o que seria a parte mais teórica mesmo desse estágio, tá? O estágio de observação do contexto escolar, ele é o estágio, basicamente, estágio de gestão, tá? Então, vocês vão precisar observar e acompanhar uma equipe gestora de uma escola, tá? E aí vai ser nesse contexto, né? Nesse contexto de gestão, de entender qual é o processo de gestão e o que é que a gente entende, quais são os princípios da gestão da escola, né? Que a gente vai estar discutindo um pouquinho hoje com vocês. E aí, gente, vejam, eu vou passar aqui, e aí qualquer dúvida, questões que vocês queiram perguntar, principalmente nessa primeira parte, que é sobre o funcionamento, a organização do estágio, é importante que vocês perguntem, tá? Eu sei que vocês ainda estão com sono, segunda-feira de manhã, é tenso, mas, assim, realmente essa primeira parte é importante que vocês perguntem, tá? Porque o estágio, ela é uma disciplina bem autônoma, que vocês vão fazer sozinhos essas atividades. Então, eu vou estar ali para acompanhar, mas não é aquele mesmo acompanhamento que toda semana a gente se encontra, né, para discutir, para tirar dúvidas, não, né? Então, vocês vão ter uma autonomia muito grande nesse processo. Então, é preciso que vocês saibam quais são os passos que vocês vão dar nesse período, tá? E aí vejam, qual é o objetivo da disciplina, né? O objetivo do estágio é unir teoria e prática, sempre, né? Então, a gente precisa buscar desenvolver competências e habilidades para o exercício reflexivo e criativo no campo, né? Então, no caso do nosso, o campo é na área de gestão, tá? Então, vocês vão desenvolver essas habilidades, né? Tentando exercer esse pensamento crítico reflexivo dentro da área de gestão das instituições escolares, tá? Dentro do contexto escolar. E aí, vejam, como é que a gente vai funcionar? Eu disse a vocês que a gente se encontraria 2 vezes agora, né? Hoje e mais um outro dia, que aí a gente precisa definir, inclusive, a data, né? Eu coloquei algumas propostas lá para vocês no grupo, eu acho. Acredito eu que eu tenha colocado. Mas de antemão, eu já vou informando a vocês que, tipo, eu tenho o sábado no horário da tarde, né? Sábado, dia 10 à tarde, e eu vou ter a terça e a quinta no horário da terça e quinta no horário da noite,
tá? Disponível. No caso, dia 13... dia 6, 8, 13 e 15, a gente pode se encontrar, tá? Ou dia 10. Isso. Que é o sábado. Então, seria sábado à tarde ou terça e quinta à noite, tá? Para fazer esse segundo encontro. E aí, como seria esse segundo encontro? Seria seminários para que a gente compartilhasse a revisão de literatura do nosso estágio. Vocês precisam me entregar, inicialmente, até o dia 19, até o dia 17 de abril, esse termo de compromisso e plano de atividades do estágio curricular obrigatório. Esse termo ele está lá disponível no portal de vocês, tá? Esse termo de compromisso ele precisa ter o quê? Quais são as informações que eles pedem? As informações da instituição, né, da faculdade. Eles pedem também as informações da escola onde vocês vão estagiar e do profissional que vai supervisionar o estágio de vocês, tá? Então, vocês vão precisar contactar uma escola que aceitem vocês enquanto estagiário, estágio obrigatório, não remunerado, tá, gente? Porque muitas pessoas estão perguntando, mas eu faço estágio, eu já faço estágio em escola, né? Eu já faço estágio remunerado, então eu preciso fazer esse estágio? Precisa. Esse estágio supervisionado, ele é um estágio diferente daqueles estágios que o pessoal faz de forma remunerada, tá? Então, você precisa procurar uma escola para cumprir esse estágio curricular, obrigatório, tá? E esse A gente que vai ter que procurar a escola, Miriam. São vocês que procuram a escola. E tão fechada, viu? Acho que vai ser difícil. A gente vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Vejam, deixa eu só explicar essa questão do termo e aí eu volto nessa questão das escolas estarem fechadas. Vejam só, o termo aí vai ter que ter, são os dados da instituição, né, da faculdade, e os dados da escola, tá? E o do profissional. Quem vai ser esse profissional que vocês vão, que vai supervisionar vocês nesse caso? Ou direção ou coordenação pedagógica. Tem que ser alguém da equipe gestora, tá? Então, tem que ser ou o diretor da escola ou a coordenação pedagógica. Lembrando que precisa ser o pedagogo, tá, gente? O nosso estágio é o estágio do curso de pedagogia, então precisa ser o pedagogo para fazer esse suporte, para fazer esse acompanhamento, tá? Então, vocês vão lá, vão entrar em contato com a escola, vão sinalizar para eles a necessidade do estágio e de acompanhar a equipe gestora, tá? E aí eles autorizando, aceitando, né? Você vai... eles vão assinar o termo e vocês vão entregar para a gente, para que a gente possa assinar também, tá? A gente, faculdade, tá? E aí, vejam, Miriam falou da questão das escolas estarem fechadas. Miriam, as escolas públicas, elas estão fechadas, tá? Mas elas estão funcionando de forma remota e também as escolas particulares, elas estão abertas. Elas estão funcionando no formato híbrido, tá? Como a atividade de vocês é com a equipe gestora, vocês não vão ter tantos problemas em relação ao acompanhamento, porque vocês não vão precisar entrar em sala de aula, vocês não vão precisar fazer esse tipo de coisa, tá? Tudo que vocês vão fazer pode ser feito de forma remota, né? A partir de entrevista, conversa mesmo com direção, coordenação, tá? Então, vocês podem marcar horários e fazer isso com eles, tá? Não vai ter um problema muito grande, não. Até pelo próprio Teams, vocês podem fazer essas reuniões com o pessoal das escolas, tá? O que vocês vão precisar é entrar em contato com elas, né? Conseguir telefone, esse tipo de coisa. E aí vocês têm essa possibilidade de fazer tanto com a escola
particular quanto com a escola pública, tá? Vocês que vão ver aí quais são as melhores possibilidades, né? Quem conseguiu abertura maior, tá? Para fazer o estágio de vocês. E aí, vejam, a professora precisa... O pessoal da escola pediu para que alguém da instituição entrasse em contato e tal. Sinaliza que aí eu entro em contato com a escola para a gente articular direitinho como vai ser esse estágio, para eles liberarem para vocês o estágio, tá? O importante é que até o dia 16, no caso, né, que é a sexta-feira, vocês já estejam com o local certo para estágio, tá? Estejam com a escola certa e com o supervisor também do estágio certo, tá? Quem vai ser o pedagogo da escola que vocês vão acompanhar, certo? E aí isso precisa estar definido, então vocês vão precisar dar uma carreirinha aí para encontrar essa escola, tá? Esse trabalho ele vai poder ser feito em dupla para facilitar aí a vida de vocês, tá? No portal ele diz que as atividades elas são individuais, mas aí se facilitar para vocês, vocês podem fazer em duplas esse acompanhamento, esse estágio, para garantir que seja feito, certo? Da melhor forma possível e sem tantos danos. Qual é a questão disso? É que toda a documentação ela precisa ser enviada individualmente. Então, por mais que a Miriam e a Welita, por exemplo, façam o estágio juntos, vocês vão precisar assinar 2 termos de estágio, tá? 2 termos de compromisso. O termo da Miriam e o termo no nome da Welita. Mesmo que seja com o mesmo pedagogo, mesmo que seja na mesma escola, tá? Vocês precisam assinar termos separados. Essas assinaturas precisam ser separadas e precisam ser encaminhadas pelo portal após a autorização, tá? Vocês precisam encaminhar de forma separada esses termos, ok? Certo. Gente, e aí a gente precisa definir só o dia, né? Que pode ser dia 10, 13 ou 15 de abril para os seminários. E aí, por que a gente está fazendo seminário? Né? No semestre passado, eu trabalhei com o pessoal que fez estágio com fichamentos. Só que aí o que foi que aconteceu? Todo mundo tinha que ler todos os textos e acabou que gerou muito mais trabalho para vocês, né? Em termos de produção mesmo. E não houve uma discussão entre os grupos sobre o material teórico mesmo, né? E aí foi que a gente pensou esse semestre. A gente divide em grupos, tá? E a gente discute as temáticas, certo? Então, a gente separou 3 temáticas para o estágio de gestão, né? O primeiro que são os problemas da escola, né? Os conflito social, conflitos funcionais que a gente tem na escola. E é o papel da gestão, né? De resolver esses problemas. A segunda temática é sobre a gestão democrática, a questão do planejamento participativo, enfim, as ferramentas, os instrumentos, né, do planejamento participativo da gestão democrática. E o terceiro são instrumentos específicos dessa gestão democrática, que, no caso, a gente vai ter aí como eixo central o projeto político-pedagógico, tá? Para além do PPP, a gente vai ter o conselho escolar, o conselho de classe, mas tendo aí no PPP esse instrumento mais basilar, né, da gestão democrática dentro da escola, tá? No contexto escolar. Então, a gente vai ter esses 3 temas que a gente vai estar discutindo, que são fundamentais para sustentar, né, fundamentar o nosso olhar, né, dentro das escolas, tá? O que é que eu vou olhar dentro da escola que eu vou estar inserida no meu estágio? Então, esses 3 textos, eles vão dar a gente esse olhar, né? E aí,
para a gente fazer isso, para que todo mundo, porque a gente está vendo aí que são 6 textos, né? Para que a gente não precise ler os 6 textos, a gente vai fazer uma divisão. E aí a gente vai dividir em 3 grupos, né? Para fazer a apresentação desses trabalhos, dessas temáticas, e aí a gente conseguir fazer essa discussão, né, entre a gente, todo mundo vai discutir, vai tirar as dúvidas, enfim, vai pensar um pouquinho sobre essa gestão democrática e esses instrumentos, tá? E aí, como vocês são só em 4, o que é que a gente vai fazer? Eu vou ficar para apresentar esse primeiro texto, que são os problemas, tá? E aí vocês vão se dividir entre grupo 2 e grupo 3, certo? E aí pode ser as duplas do estágio, vocês podem já usar as duplas do estágio para fazer essa divisão, tá? Do grupo 1 e grupo 2. Ou grupo 2 e grupo 3. Certo, gente? E aí vocês vão apresentar os textos e enviar para a gente um resumo do texto, tá? A gente vai marcar o dia do seminário, vocês vão apresentar e vocês vão entregar um resumo do texto para que os colegas eles tenham acesso a esse resumo, tá? Ao texto, só que de forma resumida, tá? E aí eu preciso que vocês me digam o seguinte: qual o melhor dia para vocês fazerem isso? Para a gente apresentar esses seminários. Lembrando que hoje é dia 29, tá? Vocês preferem fazer isso no sábado, no horário da tarde, porque os 2 sábados que eu tenho próximos, eu tenho só o horário da tarde disponível, ou vocês preferem fazer numa terça ou quinta-feira à noite? Eu prefiro na terça à noite, não sei as meninas. Também acho melhor. Melhor? Concordo. Também. Ok. Então, a gente pode agendar ser para o na dia quinta. 13, certo? Que daqui a 2 semanas dá tempo de todo mundo se organizar o seminário para fazer. Pode ser assim? Pode. Tem que ser, né? Não permite. Pois é. Infelizmente, é o que temos, né, nesse momento. Mas vejam, gente, vai dar tudo certo. Pronto, então a gente marca a agenda para o dia 13, tá? A apresentação desses seminários. E aí eu vou deixar hoje aí para vocês discutirem como é que vocês vão fazer, quais são as duplas, quais são os grupos, tá? Para que vocês só me digam, né, quem é que vai ficar responsável por qual temática, tá? Mas aí, de antemão, a gente já agenda para o dia 13, às 19 horas, a apresentação dos seminários, tá? E aí, vejam. Dia 17, vocês têm até o dia 17 para me mostrar o plano, né? Por quê? Porque vocês têm o prazo máximo de envio pelo portal o dia 19 de abril, tá, gente? Então, após essa data, o portal vai fechar para vocês, e aí vocês não vão conseguir mais, basicamente, vocês serem reprovados no estágio, tá? Então, até o dia 19 é o prazo máximo de envio pelo portal. Então, para garantir, né, vocês me enviam até o dia 17 para que a gente dê uma olhada, né, confira se está tudo certinho. Se tiver algum dado que precise ver com a instituição, a gente já pega também, para garantir que no dia 19 vocês só enviem esse material, tá? A partir do dia 19 até o dia 2 de maio, gente, vocês vão fazer a caracterização da instituição e da equipe gestora, tá? Da escola que vocês vão fazer o estágio. Como que vocês vão fazer isso? Vocês podem marcar de ir na escola, conversar com essa equipe gestora, né, com o pessoal da direção e coordenação pedagógica, tá? Ou vocês podem fazer através de entrevistas pelo Teams,
ou WhatsApp, como vocês acharem melhor, tá? Vocês podem marcar também, por exemplo, eles vão ter uma reunião, né, nesse período de 19 de abril a 2 de maio, eles vão ter uma reunião. Eu vou participar como observador dessa reunião, tá? Então, isso também é permitido. Para além disso, vocês podem solicitar à escola, podem não, vocês devem solicitar à escola, né, o regimento e o PPP da instituição, tá? Então, a partir desse regimento, da leitura desse regimento, da leitura desse PPP, mais as entrevistas e possíveis observações, tá? Vocês vão conseguir fazer uma caracterização dessa instituição. Qual seria essa caracterização da instituição? A questão da estrutura, né? O currículo, o que é a instituição, qual a proposta pedagógica da escola, né? Quem são as pessoas que fazem parte da equipe gestora, quantos professores tem, qual a formação desses professores, qual a formação da equipe gestora, a quantidade de alunos, qual o local que esses alunos, essa escola está inserida, né? É uma instituição pública, é uma instituição privada, enfim. Tudo isso, gente, vocês vão encontrar de forma bem fácil no projeto político-pedagógico, tá? E aí é só vocês fazerem essa caracterização, tá? Tirar lá do PPP e fazer essa caracterização, o texto de vocês, tá? Ou mesmo a partir dessas entrevistas. Eu, inclusive, vou colocar para vocês um modelo de relatório de estágio que tem algumas possíveis questões, né, para vocês colocarem aí na caracterização da instituição de vocês, tá? E aí, além dessa caracterização, vocês vão precisar fazer um projeto de intervenção na escola voltado para a área de gestão, tá? Então, durante as nossas observações ou durante a nossa entrevista com a direção da escola, a coordenação pedagógica, eles falaram que eles pontuaram a necessidade, né, de uma maior participação dos professores, por exemplo, né, de um engajamento maior dos professores, principalmente diante desse momento de pandemia e tal, né? Então, diante dessa solicitação da escola, né, o nosso projeto de intervenção vai ser fazer um curso, um mini curso com os professores. Online, mini curso online com os professores, né? Um momento de formação pedagógica com esses professores, para que eles se engajem mais, para que eles conheçam metodologias ativas, né? Metodologias que eles possam utilizar nesse momento de aula remota, né? O que é que eles podem utilizar para se engajar nesse processo e engajar também os alunos, tá? Então, o nosso projeto de intervenção vai ser esse, certo? Vai ser a elaboração de um mini curso, tá? Então, vocês vão preparar todo o projeto de intervenção, vão justificar, vão colocar qual a atividade que vocês vão fazer, tá? Qual é a proposta, enfim, a metodologia que vocês vão utilizar nesse projeto de intervenção. Que eu também vou enviar um modelo para vocês olharem, ver aí o que é que se encaixa, tá? Mas esse projeto de intervenção, gente, ele precisa partir da necessidade da escola, tá? O que é que a direção pedagógica está me apontando, né, como necessário? A gente viu que depois da pandemia, a escola chegou para a gente, né, e disse assim, depois da pandemia, a gente teve uma dificuldade muito grande de interação com o conselho escolar. Então, vocês vão pensar em formas, tá? Em um projeto para fazer com que esse conselho, para resgatar, né, essa participação do conselho escolar dentro dessa escola, tá? Como vocês vão ter que pensar sobre isso, tá? A ideia é que vocês pensem, conhecendo um pouquinho ali daquela instituição, né? A partir do que a gestão está falando, vocês vão pontuar, né, alguma ação que vocês possam fazer para melhorar a gestão daquela escola, tá? Os processos de gestão daquela escola.
Essas foram algumas ideias que eu dei, tá? Mas vocês vão poder, diante das necessidades apontadas pela instituição, vocês vão poder fazer uma melhor avaliação do que seria uma ação viável dentro daquela escola, tá? E aí já vou informando a você, assim, sugerindo a vocês, né, que pensem esse projeto de intervenção de modo que ele possa ser realizado no formato remoto, tá? Então, se for um curso de engajamento para os professores, fazer ele remoto, tá? Se for reuniões com o conselho escolar, né, com o conselho da escola, tenta ao máximo fazer ele de forma remota, tá? Para que a gente não se exponha tanto, certo? Inclusive, essas entrevistas com a equipe gestora, né? Claro, eu acho que é possível, né? E é importante, inclusive, que vocês vão pelo menos uma vez na escola para conhecer essa escola, tá? Conhecer a sua estrutura e tal. Mas, de preferência, para pegar a documentação também, né? Caso a escola queira entregar a vocês o documento físico, enfim. Mas tentar fazer ao máximo, né, que essas entrevistas elas aconteçam no modelo remoto, tá? Videochamada, de preferência com vídeo, tá, gente? E aí, apesar de aqui na sala, né, você está sempre com a câmera desligada e tal, é importante que nesse momento de interação, tanto com os professores, se vocês forem fazer algum momento de interação com os professores, né, todos os momentos, na verdade, de interação remota que vocês forem fazer, tá, é essencial que vocês estejam com os cabelos arrumados, tá, para poder vocês ligarem a câmera, como um critério obrigatório, tá? Sempre abram a câmera nesses momentos de entrevista, de intervenção mesmo, de interação com a equipe da escola, tá? Mesmo que eles fiquem com a câmera desligada, né? É opcional para eles, para vocês é importante que vocês abram, tenham esse cuidado de abrir a câmera, né? De se mostrar, para que eles consigam ver a fisionomia de vocês, né? A forma como vocês estão interagindo com eles, ok? Então, isso é uma postura muito importante. E o pensar aí, essas entrevistas, né, essas intervenções no modelo virtual é mais interessante no sentido de resguardar vocês e resguardar a escola também, tá? Inclusive para que a escola, né, não justifique que, porque a gente está no meio da pandemia, a gente não pode receber estagiário, né? A gente já vai informando para ele que todo o nosso acompanhamento ele vai ser feito, né, preferencialmente nesse modelo virtual de forma remota, tá? E aí, vejam, gente, esse primeiro momento, né, as 2 últimas semanas de abril, a ideia é que vocês façam esse momento de entrevista, de observação, de leitura dos documentos da escola, né, do PPP, do regimento, tá? E que vocês conversem com a equipe, a gestão da escola, para perguntar a eles o que é que eles têm de demanda, tá? O que é que vocês poderiam contribuir com eles no projeto de intervenção dentro da escola, certo? E aí vocês vão ter esses 2 semanas, né, de observação e de conversa, e aí até o dia 2, vocês precisam me encaminhar, dia 2 de maio, vocês precisam me encaminhar o projeto de vocês, tá? O que é que vocês vão fazer nessa escola? Qual é a proposta de intervenção de vocês nessa escola, tá? E aí vocês me encaminhando esse projeto, eu vou fazer a leitura, né, obviamente, e aí, após a minha validação, tá, vocês vão aplicar esse projeto de intervenção. E aí, vocês vão ter todo o mês de maio, tá, para aplicar essa intervenção e fazer a análise dela, tá? Então, vocês já vão aplicando e vocês já vão escrevendo o relatório final de vocês, que eu vou mostrar daqui a pouco qual vai ser o roteiro desse relatório, tá?
Mas aí, basicamente, no relatório, vocês vão descrever como que foi realizada a atividade, né? Como que foi realizada as sessões de intervenção, tá? E qual foi a resposta que vocês obtiveram, né? Quais foram os resultados da intervenção de vocês na escola dentro da área de gestão, certo? E aí, vejam, lá no plano, quando vocês fizeram o plano de atividades do estágio, vocês vão colocar uma série de propostas de atividades que vocês vão ter. Entrevista com gestão, análise do regimento PPP, observação, no projeto de intervenção, né? Vocês vão ter reunião com a equipe docente, reunião com a equipe gestora, enfim, né? Essas vão ser as atividades que vocês vão realizar durante o estágio, certo? Tá lá definido isso. Quando vocês finalizarem o estágio, vocês vão ter uma ficha de acompanhamento. Essa ficha de acompanhamento vai estar lá descrito todas as atividades que vocês realmente fizeram, tá? Então, se no termo tinha lá observação, entrevista com a direção, tá? Então, qual foi o dia que essa entrevista aconteceu? Ah, foi dia 26 de abril. Eu vou colocar lá na minha ficha de acompanhamento, dia 26 de abril, de 9 às 11 horas, entrevista com o diretor da escola, tá? E aí precisa estar lá descrito, né, o horário e a atividade e o dia que foi realizada, tá? Nessa ficha de acompanhamento também vai ter uma avaliação do supervisor do campo de estágio. Então, se o teu supervisor vai ser o diretor da escola, no final do mês de maio, você vai precisar ir lá na escola e pedir para ele fazer uma avaliação sua, tá? Ou encaminhar também o documento para ele, ele faz online e manda para você. Mas aí vai ter lá alguns critérios que ele vai avaliar, né? Se você fez bem o seu trabalho, a sua assiduidade, enfim, tem uma série de quesitos lá para vocês avaliar, para ele avaliar, e ele vai dar a pontuação, vai dizer, né, se você fez bem ou se você não fez tão bem assim, tá? E aí quem vai avaliar você vai ser o seu supervisor de campo, essa primeira avaliação, certo? Essa ficha vocês vão precisar me enviar até o dia 1º de junho, porque o prazo máximo de envio para o portal é no dia 4 de junho, tá? E aí eu preciso dar uma olhada nessa ficha de acompanhamento para ver todas as atividades, se vocês colocaram, não colocaram, como que foi a avaliação do supervisor, inclusive porque essa avaliação do supervisor vai servir também para pontuação de vocês no final do estágio, ok? E aí, mas aí vocês não se preocupem tanto com essa ficha agora, tá? Quando vocês começarem as intervenções, vocês vão fazer melhor, vão entender melhor esse processo da ficha, tá? E aí, gente, a gente precisa, né? O portal ainda não liberou a data de envio dos relatórios finais, tá? Mas a gente está prevendo aí esse envio entre o dia 14 de junho a 25, tá? Nesse período, vocês vão ter que entregar os relatórios finais de estágio de vocês, tá? Com todo o roteiro que aparece lá, das revisões de literatura, enfim, todo o relatório de vocês e a apresentação desse estágio, tá? O estágio ele tem um momento, né, específico de exposição que vocês vão apresentar apresentar os resultados, as atividades e os resultados dessas atividades, tá? Que também a gente vai definir de acordo aí com a questão do portal, tá? E aí vejam, qual seria o relatório desse estágio? O relatório final, tá? Vocês vão definir um título, tá? A depender da área que vocês vão fazer o projeto de intervenção de vocês, certo? E aí vocês definem um título para o relatório de vocês. Vai ter a introdução, a revisão de literatura, e aí nessa revisão de literatura vocês vão utilizar os textos dos seminários, tá? Para fazer essa revisão de literatura.
a caracterização da instituição, e aí vão falar da estrutura da escola, caracterização da equipe gestora, vão falar um pouquinho do PPP da instituição, tá? E aí tem dois temas específicos que são importantes para a gente discutir, e aí vão ter alguns textos que vocês vão poder fazer a leitura no decorrer desse período, né, para auxiliar vocês a pensarem um pouquinho sobre eles, que é a temática das metodologias ativas e de temas transversais contemporâneos, tá? E aí, vejam, eu não quero que vocês coloquem no relatório de vocês o que é metodologia ativa e a sua importância, nem o que é o tema transversal e a sua importância. O que eu quero que vocês coloquem no relatório é como que a escola, ela utiliza, se ela utiliza ou não, né, essas metodologias ativas, como que ela lida com essas metodologias ativas e esses temas transversais, tá? Então, a escola, a proposta curricular da escola, a proposta metodológica da escola, ela é baseada nas metodologias ativas ou não, tá? E aí justificar o que é que a escola justifica para utilizar essas metodologias ativas, tá? E aí, a partir do que a escola afirma que faz, né? Aí sim vocês vão fazer uma análise teórica, tá? Tanto das metodologias ativas como dos temas transversais. E, por fim, vocês vão fazer um registro, né, das observações que vocês fizeram, das entrevistas que vocês fizeram, tá? E vão fazer esse registro com análise, né? Então, olha, a gente observou que a escola, né, junto com a direção, a gente observou que a escola estava precisando engajar mais os seus alunos, os seus professores, né? E aí, por isso, a gente pensou no projeto de intervenção X, né? Nesse projeto de intervenção, a gente fez tais atividades, né? E aí, a resposta dos professores em relação a essas atividades propostas foi dessa forma, né? Então, a gente considerou que, né, e faz as considerações de vocês, a análise de vocês em relação ao retorno, né, que vocês tiveram desse projeto de intervenção, tá? E, por fim, vocês vão colocar as considerações finais de vocês, as conclusões que vocês tiram do estágio, tá? Gente, olha só. Eu sei que é muita informação, isso eu sei, tá? Vocês não precisam pensar tudo isso agora, né? Eu costumo dizer sempre assim, que é porque a gente faz uma apresentação do todo para que vocês tenham noção de tudo que está por vir, tá? Mas vejam, vão fazendo por partes, tá? Então, o que é que vocês têm que se preocupar agora? Vocês têm que se preocupar agora com o termo. Vocês têm que se preocupar agora em encontrar uma escola que aceite vocês para fazer esse estágio, tá? Tem que achar um supervisor de estágio para vocês. Esse é o primeiro passo, tá? Depois disso, vocês vão se preocupar com as próximas partes, tá? Que seria a observação, seria conseguir os documentos, esse tipo de coisa. Mas, por enquanto, façam uma coisa de cada vez que vocês vão se sentir menos frustrados, tá? Se vocês quiserem escrever o relatório final hoje, vocês vão se frustrar porque vocês não têm como escrever, tá? A gente precisa ir por partes, certo? Principalmente porque vocês não... vocês precisam se organizar, fazer um planejamento desse tipo, porque eu não vou estar dizendo a vocês, eu preciso mostrar o todo para vocês, porque a gente não vai estar todos os dias juntos, né? Se a gente tivesse toda semana se encontrando, eu ia falar para vocês hoje só resolverem o problema do termo, né? E pronto, e o resto eu ia falando à medida que as coisas fossem chegando. Como a gente não vai se encontrar tanto, por isso que eu já estou mostrando a vocês esse processo como um todo, para que vocês tenham essa visão geral do processo, tá? Gente, alguma dúvida, alguma questão em relação a isso? A essas atividades? Tenho várias, mas por enquanto tem que ser com alguém da gestão, né? Isso, tem que ser com o pessoal da gestão, tá? O que a gente ainda pode fazer a gente tá
organizando gestão no sentido de direção e coordenação pedagógica, tá? Então, todo esse pessoal do setor da área da gestão da escola, vocês podem acompanhar, tá? E aí vocês precisam de uma pessoa responsável por vocês, que no caso vai ser o supervisor de campo de vocês, tá? Que aí precisa ser necessariamente o pedagogo, tá? Então, procura o pedagogo da escola, a pessoa da equipe gestora, que é pedagogo, tá? Para fazer esse acompanhamento, essa supervisão de vocês. Caso aconteça, porque pode ser que aconteça, né? De vocês encontraram a escola, mas na equipe gestora não tem o pedagogo, a figura do pedagogo, tá? Vocês entram em contato para a gente reavaliar, tá? Mas, de antemão, o supervisor de campo de vocês precisa ser esse pedagogo, tá? Tá certo. Ok. Gente, vejam, vocês são uma turma muito pequena, então vocês vão conseguir fazer isso em dupla, e aí qualquer dúvida também vocês colocam lá no grupo, que aí eu vou, à medida que vão surgindo as dúvidas, eu vou tentando, né, minimamente sanar essas dúvidas de vocês, ok? Então, fiquem tranquilos, tá? Que a gente tá aí para resolver as questões da melhor forma possível. E aí, gente, vejam, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um princípio, né? Uma questão que é muito importante nessa questão da gestão. Deixa eu só tirar aqui. Um princípio que é muito importante e que precisa estar sempre na cabeça de vocês, quando vocês vão olhar a gestão de uma escola, né? Quando vocês vão fazer essa observação desse contexto da gestão da escola, que é o princípio da gestão democrática, tá? E por isso que eu trouxe como temática inicial, né, para a gente pensar hoje, essa gestão democrática, tá? Esse princípio. Por quê? De acordo com as nossas legislações, tá? Seja a Constituição Federal, seja a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a gestão democrática da educação, ela é um princípio fundamental, tá? Então, todas as escolas, elas precisam se basear, né? Elas precisam se sustentar nesse pilar fundamental da participação, tá? Da gestão democrática, né? Da participação de toda a comunidade escolar nos seus processos decisórios, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre esse conceito, sobre esse princípio hoje. Vejam, o estágio supervisionado em gestão escolar, ele se configura naquele momento em que o estudante de pedagogia, e nós professores também, né, a gente vai se abrir para as realidades de fato da escola, nesse desejo de conhecer o universo que ela se constitui. Então, a gente vai conhecer os seus problemas, as suas lutas, né, o que é que de fato as pessoas estão fazendo ali, quais os processos pelo qual as escolas estão passando, né, no sentido de garantir uma educação de qualidade para os nossos estudantes, tá? Então, não é, na verdade, nenhum estágio, ele acontece naquele intuito da crítica, né, de botar o dedo da ferida das escolas, né? Muito pelo contrário. A gente está ali naquele espaço, né? A gente está entrando naquele espaço escolar muito mais no sentido de aprender, né? E de conhecer os seus processos na prática, né? Do que para meter o dedo na ferida e dizer que eles estão fazendo certo ou estão fazendo errado, tá? Então, vejam, a gente até agora, né, até esse momento, a gente tem estudado várias coisas, né, como que a escola se organiza, como que ela funciona, como são os processos pedagógicos, como são os processos de trabalho. Agora chegou a hora da gente olhar dentro da escola como isso funciona,
né? Será que funciona mesmo da forma como a gente tem estudado, né? Ou a gente vai ter várias questões, né? Várias lutas que são travadas no dia a dia da escola, né? Que vão passando por diversas questões, né? E que a gente pode, de alguma forma, né? Auxiliar, tá? A partir dessa observação, a gente auxiliar essa gestão pedagógica, né? A cumprir algum objetivo que ela tem, né? E que não estava conseguindo fazer, né? Por N motivos, tá? Aí a gente vai lá aproveitar, né? Que a gente está aí fazendo esse estágio, a gente aproveitar para dar uma mãozinha nessa escola, sempre visando, né, sempre com esse objetivo da qualidade da educação, tá? De uma educação de qualidade para todos os nossos estudantes. E aí, vejam, essas discussões, né, sobre as políticas educacionais, sobre essa gestão participativa, essa gestão democrática, ela tem sido apontadas aí, elas têm tomado, né, cada vez mais um papel fundamental, né, nessas discussões, desde a Constituição Federal lá de 88, né, quando a gente tem um processo de redemocratização do país. Porque até então a gente estava vivendo um período de ditadura, né, do regime de ditadura civil-militar, né, onde tudo era muito já pré-determinado. Né? Então, quem dizia como ia ser as coisas, como as coisas iriam funcionar, era o governo vigente. Né? Então, a partir do momento que a gente passa por um processo de redemocratização do nosso país, né, essas discussões acerca das políticas educacionais, elas vêm sendo colocadas no sentido de garantir a qualidade da educação, né, mas no sentido também de que tipo de educação a gente quer para o nosso país, tá? Então, o que é que a gente quer ensinar? O que é que a gente acha que é importante, né? Será que esses princípios que estão postos, né, na escola, lá daquele período do regime militar, né? Esse currículo, ele é bom? Né? Ou a gente precisa modificar? Essa forma como está organizada a escola, tá boa? Ou a gente precisa alterar? Né? E aí é nesse sentido, né, que a gente vai ter uma alteração na legislação, né? A gente vai ter aí, após a gente vai ter a Constituição Federal, que vai já colocar, né, esse princípio democrático, a educação como um direito e a gestão democrática como um princípio, tá? E a gente vai ter aí a necessidade, vai pontuar, né, já a necessidade de um Sistema Nacional de Educação e de um Plano Nacional de Educação, já com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases do ano lá de 96, tá? Então, quando a gente aprova a LDB, a gente já aprova ela apontando a necessidade de ter um Sistema Nacional de Educação, né? E com a necessidade de a gente fazer um Plano Nacional de Educação para que a gente cumpra metas, né, para garantir a qualidade da educação no nosso país. Né? E essas metas, elas passam por cooperação entre União, Estado e município, né? E essa cooperação, tanto no sentido da oferta, né? Porque a gente sabe que o município, ele é responsável por uma parte da oferta da educação pública, o Estado é responsável por outra, enquanto a União é responsável por uma outra parte, tá? Mas essa cooperação ela vai se dar não só nas etapas da educação, como também na questão do financiamento, tá? Então, quem é que vai ser responsável? Qual o financiamento, né? Qual a porcentagem de financiamento de cada ente federado, né? Para a educação pública no nosso país, né? Ou para a educação do nosso país, na verdade. E aí, vejam, a gente vai ter, diante disso, essas divisões de responsabilidade. Então, o município, ele vai ficar com a creche e o ensino fundamental, né? Na verdade, esse ensino fundamental é o ensino fundamental 1, tá? Ele coloca aqui como ensino fundamental total. Mas, na verdade, o município, ele fica com o fundamental 1, né? Enquanto que o Estado, ele vai ser responsável pelo ensino médio e fundamental 2, tá? Então, as escolas, a maioria das escolas de ensino médio, elas estão aí
ofertando o ensino fundamental 2 e ensino médio. Já a União, né, ela vai ser responsável pelas universidades, né, pelo ensino superior, tá? E também pelo ensino médio técnico, tá? Então, o ensino médio, que tem os cursos profissionalizantes, os cursos técnicos, eles também são de responsabilidade da União, certo? E é assim que está dividido as responsabilidades, né, de cada ente federado nas suas etapas específicas, etapas e níveis específicos, tá? E aí, vejam, em termos de financiamento, a gente vai ter aqui a União, né, com 18% dos impostos direcionados à educação, enquanto que estados e municípios, eles vão ter 25% dos seus impostos destinados à educação, tá? Então, estados e municípios destinam 25% dos seus impostos para a educação, enquanto a União destina 18% dos seus impostos para a educação, tá? Esse é o repasse de arrecadação, a transferência de arrecadação, tá? E aí é o mínimo de investimento, tá? O mínimo de financiamento que esses entes, cada ente federado pode investir, né? Pode financiar para a educação. O mínimo, tá? Então, o Estado ele não pode dizer que vai simplesmente transferir só 10% para a educação. Ele não pode fazer isso, tá? Ele pode investir 50%, mas 10% ele não pode, tá? Porque ele precisa investir no mínimo 25%. E aí, vejam, gente, todo esse investimento e toda essa organização, né, que a gente vai ter da educação pós-Constituição Federal, né, pós-redemocratização do país, todas essas questões, né, até a aprovação do Plano Nacional da Educação e tudo mais, eles estão baseados e sustentados na ideia, né, de qualidade da educação. Então, tudo que é pensado nesse formato da gestão escolar, né, tanto da gestão educacional como da gestão escolar, né, ele está voltado aí nesses princípios para visando garantir a qualidade da educação, né? E aí o professor Paro, ele vai falar o seguinte, que a educação de qualidade oferecida nas escolas públicas, ela deve referir-se à formação da personalidade do educando em sua integridade, não apenas a aquisição de conhecimentos no seu sentido tradicional. Então, a gente precisa, dentro da escola, né, adquirir os conhecimentos acumulados pela humanidade, ou seja, a gente precisa garantir as aprendizagens ao educando, tá? Mas não só isso. A gente precisa garantir, né, a formação, o desenvolvimento desse educando na sua integridade, ou seja, de modo desenvolvimento integral do sujeito, tá? Então, não só na questão cognitiva dos conhecimentos acumulados pela humanidade, mas também o desenvolvimento motor físico, né? E o desenvolvimento emocional também. Ou seja, a gente precisa pensar, né, nessa qualidade da educação, nesse sentido de formar, né, de desenvolver o sujeito na sua integralidade. E aí é necessário que o Estado ele fomente ações que tenham estratégias para que o ensino se desenvolva nas escolas de forma coerente e significativa aos educandos. Para isso, eu preciso conhecer o meu aluno, eu preciso conhecer a realidade em que eu estou inserido, né? Daí a importância de quando eu falo para vocês o seguinte, gente, façam a caracterização da escola, né, da instituição que vocês estão inseridos, é justamente para a gente pensar, quando a gente faz essa caracterização da escola e tanto do espaço físico dela, como no entorno, né, é para a gente entender o que é que seria coerente para aqueles alunos, o que seria de fato significativo para aqueles alunos e para aqueles professores,
né? Não é todo tipo de conhecimento, nem todo tipo de abordagem que os alunos e os professores das escolas eles vão responder, né? Então, o aluno de uma determinada escola, né, os alunos e professores de uma determinada escola, numa situação, né, de uma determinada situação, ele vai responder muito bem ao ensino remoto, por exemplo, né? Enquanto que outra escola, eles não vão responder tão bem assim. E aí a gente precisa buscar estratégias, né? Seja estratégias de engajamento, seja estratégias de alcançar esse aluno, né, de outras formas que não seja esse ensino remoto, tá? Visando sempre essa qualidade da educação, tá? Então, para isso, para a gente identificar essas coerências e esses significados, o que faz sentido para os alunos e professores, a gente precisa conhecer, né? Então, por isso que a gente precisa dessa caracterização da instituição, tá? Que não só a gente vai fazer no nosso estágio, como quando a escola ela vai elaborar o PPP, e a gente vai ver isso mais na frente, quando a escola ela vai elaborar o seu projeto político-pedagógico, ele já faz essa análise, né? Essa análise de contexto social, social e econômico, político da região, tá? Dessa forma, né, as políticas desenvolvidas na educação, em prol da educação de qualidade, elas devem estar relacionadas a garantir que essas expectativas ou as inspirações dos alunos para o seu futuro, eles sejam garantidas, elas estejam relacionadas, tá? A gente precisa conhecer o nosso aluno para que a gente consiga atingir as suas expectativas, né? As suas inspirações e aspirações, tá? E aí, vejam, o Arroyo, ele vai falar que nesse sentido, a gente teve um salto muito grande, né, de qualidade dos discursos, né, e dos debates em prol da educação de qualidade, da gestão democrática, né, principalmente ali quando a gente começou lá em 2001, né, e no final disso também do PNE, né, do primeiro PNE lá por volta de 2009, 2010, a gente teve um avanço muito grande nos debates, né, sobre a qualidade da educação, sobre a gestão da educação pública, né, sobre a questão da gestão democrática especificamente, né, da participação. Porém, o Arroyo ele vai chamar a atenção da gente no sentido de que é preciso repensar a gestão da escola que temos para não deixarmos nos ludibriar, uma vez que, maravilhados com os novos discursos que revestem velhas práticas e velhas estruturas na educação escolar, escamoteando-as e dando-lhe aparência de democracia, liberdade, autonomia e participação, mas que ocultam projetos societários e de escola profundamente excludentes, antidemocráticos, de forma a configurar uma educação politizada, mas sem a radicalidade política da gestão democrática, pela qual se lutou no processo de redemocratização do país, né? Então, vejam, apesar disso, dessa gestão democrática, né, esse discurso da gestão democrática, ele está colocado nos documentos oficiais, né, está posto nos PPPs, está posto nos PNEs, né, está posto em vários documentos, em todas as legislações. A gente precisa ter esse olhar crítico, né, para que a gente não fique maravilhado com o fato de estar na legislação, estar no PNE, estar nos projetos políticos pedagógicos de todas as escolas, né, e esquecer que isso precisa sair do papel e ser efetivado. Caso contrário, é letra morta, e letra morta não serve para nada, né? Então, a gente precisa sair desse discurso, tá? A gente precisa garantir essa visão crítica, né? De que isso precisa, essa gestão democrática e participativa, ela precisa sair desse discurso, ela precisa sair desse papel e se efetivar na prática, tá? E aí, pensando nisso, né, eu trouxe essas duas charges aí para a gente pensar, né, para a gente ver um pouquinho. E aí eu vou começar com essa segunda aqui, né, que a professora pergunta, né, o que mudou nessa frase? É frequente o descaso com o ensino público, né? E aí a criança fala nada, né? E aí, se a gente faz uma análise da escola, né, de fato, a gente tem um discurso
de democracia, de gestão democrática, de qualidade da educação, né? Que a gente precisa participar, que a gente precisa de uma estrutura melhor, a gente precisa de professores valorizados, né? Valorização dos profissionais, né? Mas será que de fato isso se transforma, né, na prática? Né? E aí essa charge ela vem, né, fazer com que a gente pense e reflita um pouco sobre essa questão, né? Como que a gente tem vários discursos, né, mas que o descaso ele ainda continua. E a outra questão, né, essa daqui é da época da inserção das tecnologias na escola, né, que teve aí governador comprando tablets e mais tablets para as escolas, né, e sem escolas que não tinham merenda, escolas que não tinham internet, escolas, enfim, e estava lá tocando tablet e computador dentro das escolas, né, estocando. E aí a charge fala o seguinte: boa notícia, crianças, agora temos computador, né? E aí a escola não tem telhado, né? A escola, enfim, está toda rachada, extremamente precarizada, né? Educação é uma escola no campo, né? A gente está vendo aí que tem até galinha dentro da escola, dentro da sala, né? A estrutura é extremamente precária, mas eles têm computador, né? Eles não têm nem energia, porque, vê só, olha como é que está aqui a tomada, né? Mas eles têm computador, né? E aí isso foi um período de crítica mesmo, né? Porque começou a se defender muito as novas tecnologias, né? Mas a gente não tinha a menor garantia do uso de qualidade, né? Em prol da qualidade, da melhoria da qualidade da educação desses equipamentos, tá? E aí vejam, gente, lá em 1990, né, nesse período aí de redemocratização no nosso país e também de redemocratização, de processos de redemocratização no mundo todo, acontecer e de uma grande quantidade, né, de vários problemas, na verdade, relacionados à educação, né, em 1990 realizou-se lá na Tailândia a Conferência Mundial de Educação para Todos. E aí, essa conferência ela foi patrocinada pelo Banco Mundial, né? E organizada pela Unesco e Unicef. Vejam, o que é importante salientar, né, desse processo, dessa conferência. Dessa conferência resultou a Declaração Mundial da Educação para Todos. E aí a gente pode pensar o seguinte: poxa, que bom, né? Que massa, a gente vai ter agora vários países, né, inclusive o Brasil, firmaram um acordo para garantir uma educação para todas as pessoas, tá? Só que vejam, gente, na verdade, nesse período, a gente vai ter um aprofundamento do ideário, da inserção do ideário neoliberal nessas concepções e práticas da educação, né? Por quê? A gente vai ter uma ligação, né? Como se fosse um efeito direto do atraso do nosso país ao analfabetismo, à falta de educação, né? De escolarização. Então, como se o problema do atraso do nosso país, né? Do atraso social do nosso país, fosse simplesmente a educação, né? Dá escola para todo mundo, né? Dá instrução para todo mundo, que aí a gente vai conseguir ser um país super desenvolvido economicamente. Né? E aí as coisas não funcionam bem assim. Né? Saviano ele vai falar, inclusive, que a gente isso não acontece porque o sistema capitalista ele não permite, né, que todas as pessoas elas estejam em pé de igualdade e que todas as pessoas elas tenham acesso ao trabalho, inclusive. Né? Então a gente não tem emprego para todo mundo. Né? Então não adianta. A gente vai estar sempre vivendo, né, com um processo de problemas, né, econômicos, inclusive porque a gente é um país subjugado, né? A gente não vai estar nesse momento, a gente não tem como sair do atraso social,
né? Porque as grandes nações, as grandes potências, elas vão estar sempre querendo sugar da gente, né? E manter a gente como país subdesenvolvido, né? Para que nós não sejamos concorrentes deles, né? E aí, vejam, nesse período, quando se diz educação para todos, né, e se pensa o papel do Estado nesse processo de educação, na verdade, o que se tem é uma redução e uma tentativa de privatização ao extremo, né, da educação. Então, o papel da administração pública, ele foi profundamente modificado, né, e aí ele vai ter uma redução, né, extrema nesse campo dos direitos, da garantia dos direitos sociais. Então, a educação, né, vista como um direito, mas ela é reduzida, o Estado ele tem o seu papel reduzido. Então, a educação é um direito, mas ele não pode ser garantido simplesmente pelo Estado, né? Ele pode ser compartilhado com a família e a sociedade, tá? E isso vai fazer com que o Estado ele tenha menos obrigações, né? E aí a gente vai abrindo um leque enorme, né, para as questões da privatização, né? Privatização da educação, esse grande mercado educacional que a gente vai ter aí. Então, a educação ela vai deixar de ser um direito, vai deixar de ser um direito, né, e vai passar a ser um serviço, vai passar a ser uma mercadoria, tá? O entendimento, né, que se vai ter nesse processo aí da defesa dessa educação para todos, né, desse movimento de educação para todos, é que a educação ela passa de direito para mercadoria, para um serviço, tá? E aí, como desdobramento disso, né, a ONU ela vai levar para os países periféricos, né, para os países subdesenvolvidos, promover essas grandes reformas no sistema de ensino para garantir condições necessárias à realização da produção capitalista, tá? E aí, quando ele fala essas reformas, gente, quais são as reformas? É privatizar, né? É dizer que concentrar na educação elementar, e aí deixa o ensino médio, o ensino fundamental 2, para quem pode pagar, né? Então, a gente precisa garantir, quando fala dessa educação pública, né, de que o Estado ele precisa garantir a educação para todos, é a educação elementar, a pessoa que vai aprender a ler, a escrever e a contar, né? Se você quer um tipo de educação a mais, você que pague por ela, né? Então, essa redução do Estado, né, ele vai fazer com que essas reformas aconteçam no nosso país, né? Então, o Estado ele passa a ser responsável por uma universalização da educação, mas essa universalização da educação é no sentido de dar aos sujeitos, né, apenas o mínimo de conhecimento, tá? Se ele quer estudar um pouco mais, ele que pague por isso, né? Ou seja, a gente vai gerando uma privatização imensa, né, dando esse caráter privatista e mercadológico para a educação no nosso país. E aí a lógica aí embutida, né, segundo Oliveira, é de flexibilização e desregulamentação. Para que ambas ocorram, deve ser exigida de forma ágil e rápida, sem entraves burocráticos. Assim que se colocasse o contrário, novos processos, novos princípios, flexibilidade e rapidez, entre outros, colocaria-se contra a educação e contra a descentralização. Daí se depreende que a escola, sobretudo aquela que recebe as maiorias, ou seja, as escolas públicas, seja trazida para o centro da cena produtiva, uma vez que a ela é atribuída a função de formar mão de obra. Então, gente, a gente tem um momento, né, de que a gente precisa de um trabalhador. Esse trabalhador ele só precisa saber ler, escrever e contar, ele precisa ter o mínimo de conhecimento, tá? Mas ele precisa ser polivalente, multitarefas, né? Ele precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, ser muito flexível, tá? Então, se a gente precisa de mais pessoas para isso, para trabalhar nas fábricas, nos grandes centros
econômicos, né? Então, o que é que a gente faz? A gente pega a escola, usa a escola para formar essa força de trabalho, né, alienada e sem muitas perspectivas, tá? Então, pessoas que vão, de fato, só aprender o mínimo da leitura e da escrita só para serem inseridos dentro dessas grandes fábricas, tá? Multitarefas e polivalentes. E aí, para que tal transformação ocorra, né, para que a escola ela se transforme nesse ambiente flexível e participativo, né, o que é que se faz? Se coloca, se pontua a questão da participação da população local, né? E aí, vejam, esse processo de descentralização, né, das políticas e de participação da população nas escolas, ele é uma via de dois gumes. É uma espada de dois gumes. Por quê? De fato, a participação da população na educação, nos processos educativos, ela é muito importante, no sentido de garantir que a gente, de fato, tenha uma educação que seja uma educação baseada nos nossos interesses, né? Naquilo, de fato, que a gente quer, né? Porém, no sentido como se coloca, né, como o Banco Mundial, os organismos internacionais, né, o Banco Mundial coloca... Oi, Miriam. Eu vou dizer que eu vou ter que sair, que eu vou tomar banho para trabalhar. Certo, eu estou terminando já. Estou finalizando. Até a próxima. Até mais. Tchauzinho. A forma como isso se coloca, né, é uma forma, na verdade, de privatização reversa, né? É como se a população ela fosse responsável pelas suas escolas. Então, ele retira o papel do Estado no sentido de garantir, por exemplo, a manutenção das escolas, né? Então, quem é que vai fazer reforma na escola, né? A gente tem várias propagandas aí colocando assim, a escola está extremamente sucateada, né? Tá com as cadeiras quebradas, muito mato e tal, não tem quem faça esse serviço, né? De quem é essa função? É do Estado. O Estado é que tem que garantir isso, né? Tem que garantir funcionário para fazer manutenção da escola. E aí o que é que se faz? Né? Ah, não, a população precisa tomar conta das suas escolas, né? Então, a população que tem que fazer esse trabalho. E aí começa a colocar, né, os pais, a comunidade como responsável, né? Retira esse papel do Estado e coloca a população como responsável, tá? E aí isso é extremamente problemático no sentido de retirar mesmo, né, esse papel que é do Estado, que não é nosso, né? Não é da comunidade, não é da família, não é dos professores. Ele é do Estado e o Estado precisa garantir esse papel, né? Caso contrário, a gente vai privatizando, né, mesmo que sem querer, né, a gente vai privatizando, vai defendendo aí uma privatização da educação. E aí, gente, nesse sentido, qual é o papel do gestor, né? É a pessoa que ele vai fazer essa relação entre o Estado, né, e professor e alunos, né, para garantir que tudo funcione perfeitamente, né? Então, ele vai gerir aí, vai fazer essa ponte com os pais, vai gerir os funcionários, vai ver o que é que o sistema de ensino ele está propondo para organizar as questões financeiras, né? Enfim, fazer uma relação com a comunidade. Então, o papel do gestor é, de fato, esse papel mais amplo, né, de gerir todos os aspectos, né, em todos os âmbitos, a questão as necessidades das escolas, tá? E aí, vejam, eu vou propor para vocês, tá? Para que vocês pensem aí também, para ajudar vocês nesse processo, né, desse olhar de vocês sobre a escola que vocês vão estar entrando, tá? Dessa última parte do livro Gestão da Educação Básica,
é a última unidade deles, que aí eles vão justamente falar sobre a proposta do estágio, tá? Então, como que a gente pode ver o estágio como uma parceria com a escola? Como que a gente pode conhecer, né, sendo a escola esse campo de estágio, como que a gente pode conhecer esse campo? Né? Quais são as perguntas que a gente precisa fazer para fazer uma boa caracterização da escola, né? E aí, como também que a gente pode fazer essa caracterização do entorno da escola, tá? Então, esse capítulo, essa unidade desse livro, é bem curtinho, ele não é muito grande, não, é muito curtinho, mas ele vai super ajudar vocês a pensar sobre essa caracterização da escola, tá? Então, eu proponho que vocês leiam aí para ajudar vocês nessa elaboração das atividades de estágio de vocês, tá? E aí, gente, para a gente finalizar, né, eu só queria dizer a vocês que a gente precisa, né, no cenário atual educacional, a gente precisa pensar nesses processos de gestão democrática e participativa, né, entendendo que pais, alunos, professores, né, comunidade, todos precisam compartilhar das decisões da escola, né, nessa perspectiva participativa, autônoma, né, de descentralização das atividades e decisões escolares, tá? Então, vão para a escola com esse pensamento, né, com essa visão, né, dessa gestão democrática e participativa, né, dessa necessidade de perceber como que está sendo essa relação, né, da equipe gestora com os demais entes da escola, né, com os professores, com os pais, com os alunos, com a equipe gestora, com o conselho escolar, tá? No caso das escolas públicas, né? Mas tentem perceber isso, tá? E mesmo que vocês estejam indo para a escola particular, né? Como que se dá essa relação, né? Como se dá essa relação democrática e participativa dentro dessas escolas, tá? Então, vão com esse olhar, tá? De pensar essa gestão democrática e participativa dentro das escolas. Ok, gente. Ok. Prontinho. Olha, a ideia da gente discutir hoje, essa questão da gestão democrática, era bem para que vocês vão para a escola com essa perspectiva, né, de que esse é um princípio fundamental na área da gestão e é ele que precisa ser observado, né, e na hora de fazer o nosso projeto de intervenção, o nosso projeto de intervenção tem que ser pensado na base da perspectiva, na perspectiva da gestão democrática e participativa, ok? E aí, gente, vão providenciando, vão pensando na escola, né? Vejam as duplas de vocês e me mandem, inclusive, porque para a gente saber quem vai ser o grupo que vai ficar com qual temática, ok? Gente, por hoje é só. Tchauzinho, até o dia 13. Qualquer dúvida, mandem mensagem lá no grupo, tá? Eu vou estar disponível para vocês nesse período. Tchauzinho, até mais. Tá. Tchau.